Minha viagem ao Pantanal era um sonho antigo. Como biólogo especializado em fauna silvestre, já havia documentado diversas regiões do Brasil, mas nada se comparava à vastidão pulsante de vida dessa planície alagada. Cheguei a Corumbá no início da seca, quando os rios começavam a recuar, expondo bancos de areia e criando pequenos lagos isolados. Era a melhor época para observar os grandes predadores em ação. Acompanhado por 2 guias locais, João e Miguel, adentrei o coração do Pantanal. Montamos acampamento próximo a um braço do Rio Paraguai, uma área onde onças pintadas costumavam aparecer ao amanhecer para caçar jacarés e capivaras. Passei o dia registrando pássaros exóticos e répteis escondidos sob as raízes dos imensos jatobás. Tudo parecia perfeito até que, ao cair da noite, ouvi algo que me fez gelar por dentro. Um assobio, longo, contínuo, carregado de uma melodia errante que parecia se perder na brisa pantaneira. No início, achei que fosse algum pássaro noturno, mas algo na sonoridade me incomodou. Não parecia natural, nem produzido por bicho algum que eu conhecia. Olhei para João e Miguel, esperando uma explicação, mas eles se entreolharam, pálidos. Nenhum dos dois respondeu. "Que foi isso?" perguntei. Miguel limpou a garganta e desviou o olhar. João se limitou a dizer: "Só não presta atenção." A forma como ele falou, baixa e apressada, me incomodou ainda mais, mas resolvi não insistir. Talvez fosse alguma superstição local, algo que eles, como bons guias pantaneiros, respeitavam sem questionar. Naquela noite dormi inquieto. Na segunda noite, o assobio voltou. Dessa vez veio mais alto. A melodia atravessou a escuridão como uma lâmina fria, arrancando-me do meio do sono. O coração disparou no peito. Abri lentamente a barraca e encarei a paisagem banhada pelo luar. O céu estava limpo, a mata imóvel. Mas havia algo ali. O assobio não apenas soava mais próximo dessa vez. Ele era mais nítido, cada nota surgindo quase ao meu lado. Me arrependi de perguntar. Me arrependi de ter insistido em ouvi-lo. Os guias estavam acordados, sentados ao redor da fogueira quase apagada. Os rostos deles eram retratos de puro pavor. "Não pode ser", sussurrou Miguel. Ele não ouviu baixo primeiro. João apenas balançou a cabeça, engolindo seco. "Ele está condenado." Meu sangue gelou. "Quem está condenado? Do que vocês estão falando?" João finalmente me encarou, os olhos brilhando com a luz trêmula das brasas. "O Tutu-Marambá." Nunca havia ouvido falar daquela lenda. Eles me explicaram ali mesmo, na beira da fogueira moribunda, enquanto o assobio continuava a ecoar pela mata. O Tutu-Marambá era um espírito antigo, um devorador de almas errantes. Diziam que ele vagava pela noite, assobiando para atrair suas vítimas até ele. Se o assobio soava baixo, significava que estava longe. Mas se fosse alto, então ele já estava perto demais para que o ouvinte escapasse. Engoli o medo, me recusando a aceitar a superstição deles como verdade. Mas no fundo, senti algo me espreitando. E naquela mesma noite, tomei uma decisão estúpida. Saí da barraca com minha lanterna, ignorando os apelos desesperados de João e Miguel para que eu ficasse dentro do acampamento. Caminhei pela margem do rio, procurando qualquer sinal de vida. As rãs estavam em silêncio. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. O assobio retornou. Atrás de mim. Girei rapidamente, o facho da lanterna tremendo na minha mão. Nada, exceto pegadas. Eram enormes, muito maiores que as de qualquer ser humano, afundadas fundo na lama úmida. Eram marcas magras, ossudas, como se pertencessem a algo alto, desproporcionalmente comprido. Minha respiração ficou pesada. O silêncio agora pesava sobre mim como uma pedra. O rio à minha frente refletia o brilho da lua, e então eu vi.
No espelho escuro da água, uma sombra colosse, alta, esquelética, de pernas finas e braços absurdamente longos, esticando-se para os lados como galhos mortos. Senti a presença atrás de mim antes mesmo de me virar. Apertei os olhos e corri. Sabia que era inútil. Os guias avisaram. Correr não faria diferença, mas meu instinto de sobrevivência se impôs. Disparei pela trilha, sentindo o fôlego rasgar em minha garganta seca. Atrás de mim, o assobio se transformava em algo pior. Um murmúrio. Baixo, rouco, pronunciando meu nome. Não lembro como cheguei ao acampamento. Só lembro dos rostos apavorados de João e Miguel ao me verem emergir da mata como um homem que já perdeu tudo. Eles nada disseram. Apenas socaram suas coisas dentro das mochilas e antes do amanhecer já estávamos no barco de volta a Corumbá. Nunca mais voltei ao Pantanal. Nunca mais ouvi aquele assobio. Mas sei que ele ainda está lá. E se algum dia você escutá-lo, corra, mesmo sabendo que não fará diferença. Meu nome é Júlio. Há mais de 10 anos, sigo o rastro da madeira valiosa que se esconde nas sombras da Amazônia. Eu e meu grupo sabemos onde cortar, onde vender e, acima de tudo, onde não ser encontrados. Dizem que a floresta tem olhos. Eu costumava rir disso. Desta vez, nossa rota nos levou a uma área intocada, dentro de uma reserva protegida nos confins do Pará, onde as árvores ancestrais se erguiam como colossos silenciosos. O povo da vila mais próxima nos recebeu com olhares carregados de uma mistura de medo e desprezo. Dissemos que estávamos ali apenas de passagem, mas um velho nos advertiu na entrada da mata. O demônio da floresta não perdoa os que roubam o que é dela. Sebastião, o mais velho do grupo, cuspiu no chão e riu. Se esse tal de Curupira aparecer, eu mesmo acerto um tiro na cara dele. Mas não foi o riso dos homens que ecoou na mata aquela noite. Levamos o dia derrubando árvores. O cheiro da madeira cortada impregnava o ar, misturado ao suor e ao combustível das motosserras. Fizemos um acampamento improvisado, e assim que o sol se despiu do céu, percebemos pela primeira vez que estávamos sendo observados. Lima, um dos nossos, foi o primeiro a notar. Seu rosto pálido brilhou à luz da fogueira quando ele gaguejou. Tem pegadas ao redor do acampamento. Nos aproximamos para ver. Era verdade. Pequenos pés marcavam a terra fresca, mas não eram normais. Os dedos apontavam para trás como se algo tivesse caminhado ao nosso redor. De costas. Só pode ser brincadeira de algum caboclo querendo nos assustar, murmurou Diego, tentando disfarçar o nervosismo. Sebastião deu um chute na terra e resmungou. Lenda besta, vamos dormir. Amanhã é dia de trabalho. Mas nenhum de nós dormiu bem aquela noite. No meio da escuridão, uma risada soou. Não era uma risada comum. Era infantil, leve como o vento, mas havia algo errado nela. Uma distorção, um eco que fazia o sangue gelar. Ninguém admitiu ter ouvido. Permanecemos quietos, presos em nossos sacos de dormir, enquanto o pavor rastejava sob nossas peles. Foi então que notamos. As pegadas estavam apenas ao redor da fogueira. Pela manhã, Lima não respondeu à chamada. Seu saco de dormir estava lá. Suas botas também. Mas ele, desaparecido. Houve desespero. Ruivos de seu nome ecoaram pela mata, mas a floresta nos devolvia apenas o silêncio opressivo. Ele deve ter se perdido, ido mijar e caído num barranco. Sebastião insistia, segurando sua espingarda como se fosse um talismã, mas eu vi o medo em seus olhos. Todos nós vimos. Diego encontrou algo pendurado num galho a poucos metros do acampamento. O boné de Lima, manchado de sangue seco. Na segunda noite, a risada voltou. Era mais alta agora, mais próxima. Entre risos, ouviram-se murmúrios, palavras que não entendíamos. Você ouviu isso? Diego sussurrou, agarrando meu braço. Assenti, mas não foi isso que fez meu corpo congelar.
Eram as pegadas. Elas não estavam mais apenas ao redor da fogueira. Agora estavam entre nós. De repente, um grito cortou o silêncio. João, um dos mais jovens do grupo, se debatia no chão. Algo invisível o arrastava para a mata. Seus olhos estavam arregalados, as mãos arranhando o chão, deixando sulcos na terra. Corremos para segurá-lo, mas foi inútil. Num piscar de olhos, a escuridão o engoliu. Tudo ficou quieto. Então, a risada veio de novo, mas desta vez, vinha de todos os lados. Aquilo não era humano, não era um animal, era a própria floresta que nos caçava. Corremos sem destino definido, deixando para trás motosserras, equipamentos e até mesmo a fogueira ainda crepitando. A mata fechada parecia se transformar a cada curva, conduzindo-nos sempre para o mesmo lugar de onde tentávamos fugir. Sebastião apontou a espingarda para um vulto de cabelos flamejantes entre as árvores e disparou. O estrondo se perdeu na vastidão escura. Então, ele caiu de joelhos, sem vida. Seu peito aberto revelava um buraco que fumegava como se algo dentro dele tivesse queimado de dentro para fora. Foi quando entendemos. Não tínhamos escolha. A floresta já havia decidido quem pertencia a ela. Diego e eu corremos até o amanhecer. Quando finalmente saímos da mata, nosso veículo ainda estava onde deixamos, mas algo estava diferente. As portas estavam abertas. No banco do motorista, um boné ensanguentado nos aguardava. João e Lima nunca foram encontrados. E Sebastião? Bem, não duvido que a floresta tenha feito dele parte de suas raízes. Nunca mais voltei à Amazônia. Nem viajei para qualquer lugar onde as árvores se erguessem como sentinelas antigas. Porque às vezes, no silêncio da madrugada, ainda ouço aquela risada. A Maldição da Serra do Roncador, 3 de julho de 2023. Não foi fácil convencer os outros sobre essa expedição. A Serra do Roncador sempre esteve envolta em lendas e mistérios, e eu mesmo ouvi incontáveis histórias sobre tribos desaparecidas, portais desconhecidos e civilizações ocultas que teriam sido tragadas por esse lugar. Mas, como alpinistas experientes, não damos ouvidos a contos populares. Nosso grupo era formado por 5 pessoas. Eu, Renata, Gustavo, Marcelo e Bruno. Viemos dispostos a documentar não apenas a escalada, mas qualquer fenômeno peculiar que cruzasse nosso caminho. Contudo, nada poderia nos preparar para o que realmente encontramos. 5 de julho de 2023. Nosso terceiro dia na serra. O ambiente aqui é hostil, seco e silencioso, como se a natureza segurasse o fôlego diante de algo que apenas ela compreende. A sensação de estar sendo observado já se tornou constante, mas ninguém admite em voz alta. À tarde, enquanto explorávamos um platô estreito, encontramos a coisa. Era uma árvore morta, retorcida e negra, como se tivesse sido queimada por dentro. Mas o que nos congelou foi o que jazia entre seus galhos. A princípio, pensamos ser apenas um monte deformado de raízes agarradas a um rochedo. Mas ao nos aproximarmos, percebemos uma silhueta humanoide. Seu corpo estava torcido de forma impossível, parte fundida ao tronco, como se a árvore o tivesse devorado ao longo dos anos. A pele, ou o que restava dela, era acinzentada e ressequida, esticada sob as garras de galhos ásperos que prendiam seus membros. Não conseguimos distinguir se era uma estátua mal formada ou uma múmia de algum tempo esquecido. Marcelo ligou a câmera, gravando tudo. Fizemos várias tomadas daquele ser, discutindo o que poderia ser. Durante a filmagem, Gustavo proferiu algo que ecoa na minha mente até agora. E se isso ainda estiver vivo? Rimos nervosamente. Foi uma reação instintiva. Como poderia estar? Mas havia algo inquietante em sua expressão.
ou pelo menos no que sobrara dela. Seus olhos afundados e escuros como poços de petróleo seco pareciam captar nossa presença. Decidimos nos afastar e montar acampamento um pouco abaixo do platô. Marcelo, como sempre, revisou as gravações antes de dormirmos, mas de repente sua respiração falhou. Ele pausou o vídeo e seus olhos fixaram-se na tela. Os olhos, eles estavam fechados quando gravamos, certo? Todos nos aproximamos. Sim, eles estavam fechados. Lembrávamos disso. Mas no vídeo, instantes antes da gravação terminar, os olhos da criatura estavam abertos. E pior, pareciam estar olhando diretamente para a lente. O medo nos atravessou como um vento cortante da serra. Aquilo era impossível. Tentamos racionalizar. Truques de luz, ilusão de ótica. Mas ninguém convenceu ninguém. Nessa noite, dormimos com os sentidos aguçados, sempre despertando para qualquer ruído. Mas o pior ainda estava por vir. 6 de julho de 2023. Ao amanhecer, saímos das barracas para um choque brutal. Pegadas nos cercavam. Não eram nossas. Eram grandes, deformadas, desiguais, como se algo extremamente antigo e desconhecido houvesse caminhado ao redor de nós na escuridão. Bruno estava desaparecido. Chamamos por ele diversas vezes, vasculhamos os arredores freneticamente. Mas não havia sinais de luta, nem pegadas que indicassem para onde ele havia ido. Apenas sumira. O medo já não permitia mais ilusões. Algo estava ali conosco. Algo que nunca deveria ter sido perturbado. Nos apressamos em desmontar o acampamento e descemos o mais rápido que pudemos. Marcelo insistia em levar o equipamento de filmagem, mas Renata praticamente implorou que o deixássemos para trás. Descemos quase em delírio, sentindo olhos invisíveis nos perfurarem a cada passo. A vegetação aqui parecia diferente da que tínhamos visto na subida. Árvores retorcidas, como se estivessem morrendo ao longo de séculos, guardavam o caminho. Quando finalmente avistamos a estrada, ouvi um sussurro, baixo, como se saído do próprio vento da serra. Meu nome. Não olhei para trás. Nunca mais voltamos. 2 meses após o ocorrido, tentamos organizar outra expedição junto às autoridades para encontrar Bruno. Mas, para nossa surpresa, a árvore que filmamos não estava mais lá. Nenhum vestígio, nem filmagens. Quando Marcelo tentou acessar os arquivos, tudo estava corrompido. O sumiço de Bruno nunca foi explicado. Mas sei o que aconteceu. Algo ficou preso ali por muito tempo. Algo que nunca teve um túmulo, que nunca descansou. E agora está solto. O chamado das águas. Os sertões de Minas sempre esconderam mistérios que desafiam explicações. Eu e meu amigo Lucas crescemos ouvindo histórias sobre as profundezas do Velho Chico, contos passados de geração em geração sobre criaturas que habitam suas águas escuras. Mas nada poderia ter nos preparado para o que aconteceu naquela noite. Nossa viagem começou como qualquer outra aventura de jovens que buscam conexão com a natureza e consigo mesmos. Partimos de Montes Claros com destino a uma vila ribeirinha, um pequeno agrupamento de casas espalhadas à margem do São Francisco, onde o tempo corre em outro ritmo. O plano era simples: acampar, pescar e aproveitar a paz do rio. Chegamos ao entardecer e armamos nossa barraca a poucos metros da água. O sol tingia o céu de tons avermelhados quando um senhor idoso, sentado na beira do rio, nos lançou um olhar carregado de advertência. Evitem a margem à noite. O rio chama quem se distrai. Lucas riu, sem dar importância. Eu, por outro lado, senti um arrepio incômodo percorrer minha espinha. Naquele momento, a voz do velho ecoou em minha mente como um presságio que eu deveria ter levado mais a sério. A primeira parte da noite transcorreu sem incidentes. O breu absoluto do sertão se espalhava por todos os lados, cortado apenas pela luz de nossa fogueira. Bebíamos,
Conversávamos, nos distraíamos com histórias sobre lendas que nossos avós costumavam contar. Mas então, algo mudou. Quando o relógio marcava por volta da meia-noite, senti uma ausência estranha no ar. O som dos grilos e sapos se calou de repente, como se aguardassem algo prestes a acontecer. Foi então que ouvi pela primeira vez uma voz, baixa, doce, sussurrada pelo vento sobre as águas serenas. Ela não cantava qualquer canção conhecida. Era uma melodia antiga, primitiva, carregada de um magnetismo arrebatador. Eu poderia tê-la ignorado, pensar que era fruto da minha imaginação. Mas então, Lucas murmurou em um tom quase sonolento: "Você ouviu isso?" Voltei-me para ele e vi seu olhar distante, fixo no rio. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele se levantou como em transe e começou a caminhar na direção da margem. Suas passadas eram lentas, precisas, como se seguissem uma coreografia invisível. Seu olhar era vidrado. "Lucas!" Chamei, mas ele não respondeu. Corri até ele no instante em que seus pés já estavam submersos pela água. Segurei seu braço com força e o sacudi violentamente. Seus olhos vivos voltaram a mim no mesmo instante, arregalados. "O que você está fazendo?" Gritei. Ele pareceu confuso, olhou em volta, respirou fundo e recuou para a terra firme. Ficamos sentados por alguns minutos em silêncio. Lucas esfregava os braços como se estivesse congelando, apesar do calor do sertão. Não falamos sobre o ocorrido. Nenhum de nós queria admitir o que havia acabado de acontecer. Na manhã seguinte, ao sair da barraca, encontramos um detalhe perturbador: marcas de mãos espalhadas ao redor da lona. Pequenas, como as de uma mulher. Úmidas, recém-impressas. Lucas ficou pálido e fechou-se em um silêncio doentio pelo resto do dia. Ele não queria conversar, não queria comer, apenas encarava o rio como se esperasse algo surgir das águas. Na noite seguinte, os sonhos começaram. Ele dizia ver uma mulher. Seus cabelos negros e longos flutuavam ao redor do rosto pálido. Os olhos eram escuros como o fundo do rio. Ela não falava, apenas cantava e chamava por ele. "Se continuar ouvindo, você será dela", advertiu o velho que havíamos encontrado na vila quando lhe contamos sobre as marcas ao amanhecer. "Esses não são sonhos, é um chamado." O velho explicou o que já suspeitávamos, sua voz grave ecoando como um aviso sombrio. "A Yara escolhe quem deseja para si. Se ela te quer, vai continuar te chamando. Cada noite se tornará mais difícil resistir, até que um dia você mergulha e nunca mais volta." As palavras dele nos deixaram em pânico. Lucas já estava mostrando sinais de exaustão. Olhos fundos e avermelhados, expressão perdida. Ele precisava quebrar o encanto antes que fosse tarde demais. Seguindo as instruções do velho, naquela noite acendemos uma fogueira maior. Espalhamos folhas de arruda ao redor e amarramos uma fita vermelha no pulso de Lucas, um amuleto de proteção. Mas a Yara era insistente. A melodia voltou, mais forte. Agora surgia de todos os lados, reverberando em minha mente como um zumbido enlouquecedor. Lucas lutava contra si mesmo, apertava as têmporas, arfava. Então, ele se levantou de súbito e correu. Dessa vez, fui mais rápido. Joguei-me sobre ele antes que seus pés tocassem a água. Forcei-o ao chão, cobri seus ouvidos e mantive-o ali, enquanto a voz invisível tornava-se gritos desesperados ao vento. Mas eu não cedia. Eu não deixaria que ela o levasse. Minutos depois, tudo se dissipou. O silêncio voltou. A brisa reacendeu a fogueira e Lucas, suado e tremendo, piscou como se tivesse acordado de um pesadelo vivo. Naquela madrugada, partimos. Não ficamos para ver se a Yara voltaria por ele. Nunca mais falamos do assunto. Lucas mudou após aquela viagem. Acordava no meio da noite suando frio, ocasionalmente olhando fixamente para a água. Quando íamos a qualquer lugar,
onde houvesse um lago ou rio. Sempre me perguntava se ele ainda a ouvia, se mesmo longe das margens do São Francisco, no silêncio de sua casa, a doce canção ainda o chamava. Eu nunca quis saber a resposta.